Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui para mais um devocional. Aproveitar alguns momentos desse dia para juntos, com o mesmo coração, no mesmo temor, meditarmos na santa palavra de Deus. Ele tem sempre algo a nos falar. Nesse dia, eu gostaria de aproveitar esses minutos e convidar você para que pudéssemos meditar no Salmo de número 46. E nós vamos ler os primeiros 3 versículos deste Salmo. E lendo estes 3 versículos, eu gostaria de convidar você a pensar no seguinte tema: Deus é apesar de. Deus é apesar de. Vamos ler o Salmo de número 46? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidas pela sua fúria. Amém. Que a palavra do Senhor nos abençoe. Convido você a depois ler este salmo inteiro. São 11 versículos. É um salmo que fala muito ao nosso coração. Um salmo de confiança. É muito comum os estudiosos tentarem adivinhar qual era a situação histórica quando este salmo foi escrito. E muito provavelmente foi escrito no período do rei Ezequias, quando Israel, ou melhor, quando Judá, passou por uma situação difícil. Naquele contexto, a Assíria estava surgindo como império, ou estava reforçando isso, império mundial, essa ideia de império mundial. E o que acaba acontecendo? Eles têm o objetivo de conquistar todo o mundo antigo naquela época. E um dos seus propósitos era conquistar o Egito, o que era uma nação forte também. Mas para chegar até o Egito, era necessário passar por Jerusalém. Então, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele vai conquistando muitas cidades e chega numa fortaleza chamada Laquis. E ali ele manda seu comandante avisar o rei de Israel, o rei Ezequias, que ele iria derrotá-los, que ele iria conquistá-los. E quando a gente lê o relato, a gente vê a estratégia que Ezequias usa. Nós vemos como Ezequias se humilha diante do Senhor, como Ezequias busca a ajuda do profeta Isaías, e Deus se manifesta na vida do seu povo de maneira grandiosa. Você pode ler isso depois em 2 Reis, capítulo 18 e 19, você pode ler em Isaías, capítulo 37 e 38, você pode ler de uma maneira mais detalhada em 2 Crônicas, capítulo 32. Pois bem, mas nesses versículos, o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Dentro desse tema, Deus é ainda aqui. Em primeiro lugar, nós podemos tirar a primeira verdade é que Deus é a proteção e a segurança do seu povo, apesar das circunstâncias. É muito interessante você olhar o versículo de número 2 e 3. O autor vai usar de meios naturais para exemplificar probabilidades muito difíceis. Ele vai dizer assim: ainda que a terra, um meio natural, ela trema e os montes afundem no mar. Veja, ele está exemplificando uma possibilidade muito difícil. Ele vai dizer: ainda que estronde as águas turbulentas e as águas impetuosas do mar venham de maneira furiosa contra nós. Ou seja, ainda que passamos por situações que nos abalem, ainda que essas situações se intensifiquem em grande dificuldade, a primeira coisa que ele diz é que Deus é a nossa proteção, a nossa segurança. Deus é a proteção do seu povo. Deus é a segurança do seu povo. Não há por que eu e você entregarmos os nossos corações à desesperança, à incredulidade. Deus continua nos protegendo, ainda que a situação ao nosso redor se torne muito mais difícil do que no presente momento.
A história nos narra isso. Eu convido você a depois ler esses textos que vai contar essa história. Como eu disse, ali fica muito evidente que a situação de Israel era uma situação difícil. A Síria estava vindo conquistando muitas nações. Nesse período, o reino de Israel, porque o reino já era dividido, já não existia mais e havia sido conquistado pela Síria. Mas aqui, diante dessa dificuldade, o rei Ezequias ele não deixa de crer em Deus. Ele permanece confiando em Deus, porque sabia que Deus era o protetor e a segurança do seu povo. E é nisso que nós precisamos crer nesses dias. Ainda que as situações se tornem difíceis, ainda que, aí você acaba de completar a frase, Deus há de me proteger, Deus há de nos dar segurança, porque o Senhor é assim. Eu gosto muito do texto do profeta Naum, que está lá no capítulo 1, versículo 7. Nos diz assim: o Senhor é bom. Ponto. Ele é bom. Então o profeta continua: um refúgio em tempos de angústia, e ele protege os que nele confiam. Diante dessa palavra, da palavra de Deus, eu convido a você, confie em Deus. Confie em Deus, irmãos, ainda que, porque Ele é o teu protetor, a tua segurança, independente de qualquer situação. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que Deus é o auxílio verdadeiro do seu povo, ainda que as situações se tornem mais do que difíceis diante de nós. Por isso, no versículo 2, ele inicia dizendo: por isso não devemos temer, Deus é o auxílio do seu povo. O Salmo de número 20, versículo 7, nos diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Foi isso que aconteceu naquela experiência em particular com o rei Ezequias. Enquanto o rei da Síria confiava na sua força, enquanto o rei da Síria confiava no poder do seu exército e naquilo tudo que ele estava fazendo, o rei Ezequias, o profeta Isaías, o povo de Deus, continuou buscando ajuda no Senhor e foram atendidos. O auxílio veio e veio do Senhor. É muito interessante quando nós lemos aquelas narrativas e nós vemos o seguinte, que Deus interviu de maneira miraculosa na vida do seu povo. Deus pode fazer qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, na nossa vida. Ele pode nos ajudar de maneira que nós menos esperamos. E naquele dia, conforme o relato, de um dia para o outro, quando o povo de Israel olhou para além dos muros, no outro dia, viram 185 mil assírios mortos, e o rei Ezequias e o rei Senaqueribe havia voltado para a Síria, onde mais tarde ele acabaria sendo morto pelos seus próprios filhos. O auxílio veio para o povo de Deus e o auxílio veio do Senhor. Que bom, interessante que Deus não só fez, que maravilhoso é saber que Deus é. Ele continua fazendo na minha e na sua vida. Você está precisando de auxílio? Está precisando de ajuda? Busque esse auxílio no Senhor. Ele quer te ajudar. Ele pode te ajudar, ainda que a situação ao seu redor pareça muito difícil. E terceiro e último, a terceira lição que nós aprendemos nesse versículo é que Deus é presente na vida do seu povo, ainda que as adversidades se intensifiquem, ainda que as adversidades possam nos abalar. Deus é presente. Que bom saber que Ele não é um Deus que está conosco somente na bonança. É maravilhoso saber que Ele é um Deus que está conosco também nas dificuldades. Ele anda com seu povo, Ele está junto com seu povo. E é isso o que eu
o rei Senaqueribe, rei da Síria, não conseguia entender. Ele achava que, da mesma maneira que ele havia derrotado as outras nações que tinham seus deuses, ele achava que poderia derrotar Judá também. E por isso ele insulta o Deus de Israel. Mas Deus mostra que ele é presente na vida do seu povo. Se você ler lá a história, você vai ver que Ezequias era um rei muito estrategista. Ele faz o seguinte: ele tampa todas as fontes de água que havia em volta da cidade e faz um canal subterrâneo para que a água estivesse dentro de Jerusalém, a cidade de Deus. E depois, se nós continuarmos lendo aqui no versículo 4, versículo 5, a cidade a qual ele faz menção é Jerusalém. E ele vai afirmar no versículo 5 que Deus está nela e ela não pode ser abalada. Que bom saber que Deus é presente. Deus estava ali e o rei Senaqueribe não sabia. Mas o povo de Israel sabia que Deus acompanhava o seu povo sempre. Eu quero terminar esse devocional te lembrando das palavras do salmista, Davi. O Salmo de número 23 nos diz no versículo 4 assim: ainda que eu ande, ainda que a situação seja essa, eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Confie em Deus, porque Ele é com você. Ele está presente. O nome do nosso Deus é também Emanuel. Louvado seja Deus, porque Ele é, apesar de qualquer situação. Deus te abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até o próximo devocional para a glória de Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.